Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Borussia Dortmund, que ainda tenta contratar Carne Chukwuemeka, e também agora o Aaron Ancelino, jogador, acho que se não me engano argentino, né, que o Chelsea contratou nesse programa de jovens talentos, só que nesse caso seria um empréstimo, né? E assim, para sancionar o empréstimo do Ancelino, o Chukwuemeka tem que sair em definitivo. O Chelsea precisa de saídas em definitivo até para poder financiar novas contratações, como eu já vemos repetindo cansaço aí sobre o Xavi Simons e sobre o Alejandro Garnacho, né? Fato é que, assim, a janela está chegando ao final. A gente está no dia 21, ela fecha, se não me engano, no dia 1º de setembro. Então a gente tem mais ou menos 11 dias, ou 12, né? Antes da janela de transferências fechar. E assim, os times agora entram ou no estágio de desespero de pagar mais para comprar o quem querem, ou de vender mais barato para se livrar de quem não faz parte do projeto, né? E aí é o ponto que a gente pergunta, o Chelsea está em que estágio, né? De aceitar menos pelos jogadores que quer vender, ou de o Dortmund aceitar pagar mais? Porque eu fico curioso, né? O Borussia Dortmund, já cheguei aqui a questionar, é um time que nos últimos anos chegou à final da Champions League, é um time que vendeu bem vários jogadores, como é o caso do Jude Bellingham, vendeu nessa temporada bem o James Byron-Gittens, e eles venderam assim o Haaland, etc. O Bellingham sozinho rendeu mais de 130 milhões. Somando a isso a premiação da UEFA, etc., e o fato que o time está nessa próxima Champions League, eu não entendo por que eles têm tanta dificuldade de oferecer uma transferência permanente pelo Chukwuemeka. Eu não estou nem dizendo sobre os valores, pode ser que eles ofereçam menos porque avaliam o jogador em menos, mas me parece assim um comportamento de um clube completamente engessado. E a verdade é que assim, eu acho que esse time tem um ótimo centroavante, o Serhou Guirassy, eles têm jogadores bons, mas nenhum talento que realmente se destaque de verdade, né? Não é o ADM prometeu muito, mas até agora entregou pouco, né? Para mim, o jogador mais talentoso dessa equipe, né? Tirando, assim, pode até ser mais, mas é uma posição completamente diferente. É o Nico Schlotterbeck. Eu acho ele muito bom, um zagueiraço, mas assim, só ele sozinho não carrega o piano, né? E assim, tem que ser várias vezes dupla de zaga, o Ernecan, né? Tipo, eu acho esse Dortmund um time bem aquém, não empolga, né? E as contratações desses jogadores, tanto o Ancelino e o Chukwuemeka, podem ajudar o time a ficar mais competitivo, mas eu não sei até que ponto também de disputar algo com o Bayern. Eu acho que a disputa é ficar no top 4, né? Porque o Frankfurt sempre dá um jeito de achar um centroavante do nada. Perdeu o Jovic, conseguiu trazer o Colomoni, perdeu o Colomoni, trouxe o Marmouche, aí perdeu o Marmouche, tem o Ekitike, então assim, é bizarro, né? O Frankfurt tá sempre achando centroavantes que eles conseguem vender sempre por mais de 70 milhões, né? E a gente tem o Leipzig, né, que também tá perdendo jogadores importantes, mas não dá para duvidar que eles consigam algumas contratações legais, né? E o Leverkusen também vai investindo, trouxe o Echeverri, trouxe alguns jogadores também. Tá bem curioso, assim, esse campeonato alemão para a formatação do 2º ou 4º lugar, porque tá meio óbvio que o Bayern vai ser campeão de novo, né? Tipo, a distância em termos de elenco, para mim, nessa temporada ficou maior do que era antes. Então, assim, fato é que o Dortmund precisa agilizar para conseguir mais talento, porque a classificação top 4 não é garantida. Então, eles precisam elevar o nível desse time. E eu acho que assim, o Chukwuemeka é um jogador talentoso, se ele se manter saudável ele pode ajudar, e o Aaron Ancelino pode ser uma dupla de zaga para o Schlotterbeck mais competente do que o Ernecan, pelo menos mais seguro, né? O Ernecan é mais veterano, tudo isso, mas a gente sabe que não é um jogador lá de um nível técnico muito bom, né? Então assim, a ver o que o Dortmund faz, né? Tem o Kobel ainda com goleiraço, entende? Eu até tinha esquecido do Kobel aqui, que é um goleiro fantástico, mas o Dortmund tá ali naquela linha, né, tipo assim, do desempenho de ser, assim, o suficiente talvez para Champions, mas talvez não ser. Eles precisam fazer algo, né, eles precisam se mexer, mas resta a dúvida. Será que é o Chelsea que afrouxa os seus termos, ou é o Dortmund que aumenta um pouco a sua investida? O time que ofereceu até agora, se não me engano, acho que 20 milhões de libras em uma obrigação de compra pelo Chukwuemeka, que a gente sabe ser uma oferta muito baixa e que, segundo o Chelsea revelou na imprensa, considerou desrespeitosa. Mas lembrando, só consegue o Ancelino em empréstimo se contratarem em definitivo o Chukwuemeka. Se o Chelsea consegue vender esses dois jogadores, eles já começam a acelerar o processo aí para conseguir os fundos necessários para contratar o Simons. Porque, imagine, né, 25 milhões de libras para o Veiga, mais uns 25, podemos supor assim, pelo Chukwuemeka, já dá 50 e meio que
já abre ali o espaço, quem sabe, necessário para o Xavi. Mas a gente, pelo que tudo indica, ainda precisaria de um Nkunku ou Jackson sair para o Xavi entrar. E aquele negócio, a janela tá acabando. Eu acho que alguma coisa, obviamente, vai acontecer, que eles vão vender tanto o Nkunku e o Jackson. Acho que cedo ou tarde alguém oferece alguma proposta boa. Mas é aquela história, né? Vai andando na janela. E assim, é sempre chato você esperar mais para ter um jogador da qualidade de um Xavi Simons na equipe, que certamente poderia ser utilizado agora nesses 2 primeiros jogos da Premier League, né? Ele não deve estar disponível, obviamente, para... Se fosse contratado hoje, não acho que ele jogaria amanhã, por exemplo, contra o West Ham. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.